Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 18 de abril de 2026. O tema de hoje ele é muito importante porque todos nós, em algum momento, temos dificuldades de decidir o que realmente importa, o que fazer, o que não fazer. Se estamos num tempo de definições, tais definições são realmente difíceis de escolhas. O que deixar para trás, o que carregar daqui para frente, o que vai ter importância, o que não vai ter importância, porque aquilo que era já não é mais, aquilo que é agora não vai ser também, aquilo que vai vir nunca houve antes. Então, hoje trazemos aqui assuntos referentes a essa bagagem que você deve ou não deve carregar, porque não há mais tempo a perder. Não há mais como carregar pesos desnecessários e nem deixar coisas para trás que ainda vamos precisar. Tudo isso faz parte de uma limpeza energética, uma atualização energética e também um redirecionamento de tudo aquilo que nós conhecemos e que ainda não conhecemos. Transição planetária, ascensão de almas, é tão importante, é tão profundo que é difícil até de compreender. Mas é o que nós estamos enfrentando agora. Estamos no limiar de um novo tempo e as almas que estão prontas vão viver este novo ciclo, essa nova terra, essa nova era. Mas também sabemos que muitas almas não conseguiram ainda atingir a frequência desse novo tempo. Aquelas que não querem ir para a nova terra porque ainda vibram nas velhas frequências, não há o que se fazer, não há como ajudá-las porque elas decidiram que não querem. Tem aquelas que já estão prontas e nada e ninguém vai impedir que elas vão para esse novo mundo. Mas sempre é bom trazer aqui informações para aqueles que ainda estão na dúvida, aqueles que ainda não se sentem seguros, aqueles que ainda temem não conseguir fazer o seu processo. Porque é óbvio que as dúvidas sempre existirão. Aquele aluno que estudou e estudou muito, fez muitos cursos, se formou numa universidade, agora está apto, após entregar o seu exame final, agora ele está com o seu diploma. E ele sabe que aprendeu muita coisa, mas ele tem dúvida como será essa nova atividade, como eu vou me comportar, como eu vou me dar bem ou mal nessa nova tarefa, nessa profissão que eu escolhi. Assim também a nossa alma experienciou por tantos milênios, por centenas de encarnações, muitos até com mais de 1000 encarnações, neste mundo de provas e expiações. Muitas almas vieram exiladas de outros mundos de provas e expiações antes e ainda estão aqui. Mas não há nenhum problema nisso, porque um dia todos atingirão o seu grau de elevação, de ascensão. Muitas almas, eu diria muitos de vocês, porque todos nós somos almas imortais e encarnadas no momento, temos muitas dúvidas. O que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu vou conseguir? Então hoje nós vamos falar da bagagem. O que é a bagagem da alma? A bagagem da alma, ela não é material. A bagagem da alma são as impressões, os registros, aquilo que ela viveu e sentiu. Porque mesmo que ela tenha vivido algo e não tenha sentido na profundidade da experiência, ela não vai levar como bagagem, porque não fixou na sua memória, nos seus registros de alma. Nós fixamos as experiências quando sentimos, tanto positivas quanto negativas. Por isso que já trabalhamos aqui tantas vezes,
batendo nessa mesma tecla. O que importa é o sentir. Não é a experiência em si. A experiência ela é vivida e feita dentro das nossas condições físicas, biológicas, mentais, neurais. E cada um sente de uma forma diferente. É por isso que tem tantos alunos aqui nessa escola de almas, porque cada um, durante e ao longo das suas sucessivas encarnações, experienciou a mesma experiência, mas sentindo de uma forma diferente. A bagagem de alma, ela corresponde a todas as experiências de todas as encarnações até aqui. Elas estão guardadas dentro de você. Elas já foram assimiladas. Esta encarnação atual, ela vai decidir o índice ou o grau de aprendizado. Você está apto? Você não está apto ainda. O que vai precisar fazer ainda daqui em diante, porque temos um tempinho, não muito longo. Eu sempre digo, temos esta encarnação. Até o final dela, quando a alma desencarna. Ou então, muitos de nós, que ainda têm a possibilidade de chegar lá por 2050 e alguma coisa, 2060, quando realmente a Terra sair definitivamente das provas e expiações para o mundo de regeneração, finalizar a sua transição, muitas almas continuarão em corpos físicos porque estão prontas. Porém, se não estiver pronta, não vai continuar porque não vai ficar aqui, não tem frequência. Muitos perguntam a mesma coisa, então hoje nós vamos responder. O que fazer, o que não fazer, o que levar, o que não levar? O que podemos deixar para trás? Porque aquilo que nós vamos deixar para trás não existirá mais lá adiante. E aquilo que nós levaremos, ninguém pode tirar. Será permanente. Isto é uma chave muito importante dentro da nossa consciência. Lembre-se que aquilo que você deixar agora, deixará para sempre, não vai seguir para uma próxima encarnação como antes. Antes nós sempre encarnávamos, ou reencarnávamos, e tínhamos as tendências. A pessoa que tinha se suicidado numa vida anterior precisava passar pela prova novamente. A pessoa que tinha um vício numa vida anterior tinha que passar pela prova do vício porque tinha tendência para essa prova. Aquele que tinha uma dívida muito grande tinha tendências para mais doenças, porque tudo era moeda de troca, tudo era aprendizado, tudo era evolução. Nesta vida decide-se a finalização, o fechamento do ciclo das experiências em provas e expiações, e você vai estar apto ou não. Mas se você está apto, não precisa perder tempo, não precisa se desgastar. Porque eu não sei, porque eu não posso, porque eu tenho dúvida. Isso aí é apenas uma questão da mente barulhenta. A mente barulhenta te traz várias possibilidades ao mesmo tempo e te deixa confuso. Mas a mente não é o sentir, a mente é a calculadora. O sentir é lá, na alma, lá no coração. Aquilo que ressoa com você ou não ressoa. Ninguém vai te dizer o que é certo e o que é errado. Ninguém vai te dizer o que você deve fazer, mas você pode sentir. Então nós podemos aqui dizer como você vai sentir, como você vai proceder para sentir. É o máximo que nós podemos fazer uns para os outros, porque as decisões são sempre únicas e particulares de cada alma. Lembre-se então que aquilo que você vai deixar daqui em diante vai ficar para trás, permanentemente, para sempre, eternamente, porque você passou a fase da experiência de provas e expiações, os traumas, os medos, a culpa, a vergonha, a raiva, a sensação de vítima, de excluído, de abandono. Tudo isso
Quantas perseguições, quantas acusações, quantos ataques sofremos, quantas tragédias sofremos nas vidas anteriores a essa e também nesta alguma coisa. Tudo isso vai ficar para trás para sempre. Se antes nós tínhamos dentro do subconsciente as memórias para poder ainda viver os personagens necessários em cada encarnação, agora nós não precisaremos mais nada disso, porque nós vamos levar somente aquilo que vai ficar para sempre com nós e que ninguém mais pode tirar, e não terá o véu do esquecimento para camuflar aquele aprendizado. Ele vai ficar na nossa memória biográfica atual, na nossa consciência momentânea de cada dia, do dia a dia, dos tempos e por todos os tempos. Não vamos ter o véu do esquecimento. Então vamos pensar o que eu devo soltar, o que eu devo levar. Vamos tentar aqui fazer uma listagem. Vamos deixar para trás o apego a resultados. Este é um dos grandes problemas do hoje. Nós estamos aqui falando do hoje, não do ontem nem do amanhã. O hoje significa os tempos atuais. Não tem uma data específica. As pessoas brigam, as pessoas se enfrentam, as pessoas se digladiam, se ofendem, julgam e tentam subtrair, barganhar coisas que não são lícitas, porque a única coisa que querem e que buscam é o resultado. É óbvio que se você tem uma tarefa, você tem que dar conta da tarefa e fazer o teu melhor. Independente do resultado, você vai fazer o teu melhor, porque a tua consciência dita as regras da boa conduta, da ética. É só isso que precisa. O resultado, o número não vai contar. Não vai significar absolutamente nada lá adiante, tanto que na vida passada você pode ter sido um personagem importante na história da humanidade, como pode ter sido um relés vivente, sem importância, ou até um ser perverso, um criminoso, um bandido, como se diz. Mas você fez as experiências que tinha que fazer. Isso acompanhou você até aqui. Isso agora não tem mais importância. A importância que você teve quando você foi um personagem valoroso, o demérito que você teve quando viveu um personagem malfeitor, tudo isso serviu para a tua experiência, para o aprendizado. Mas daqui em diante não vai mais precisar viver aqueles personagens, porque tudo agora muda. Às vezes eu faço uma comparação, que é mais fácil de entender, e já fiz essa comparação outras vezes. Você aprendeu a tabuada quando você era mais jovem, lá nos primeiros anos de colégio, e você aprendeu e não precisou mais estudar tabuada depois, no segundo grau, na faculdade, e hoje você não precisa, você sabe fazer as contas. É óbvio que tem gente que desaprendeu e tem uns que nem aprenderam ainda. Porque tanto mudou esse modo de sistema de ensino que hoje, sinceramente, não vamos nem comentar. Mas o básico, pelo menos, o básico, você já aprendeu, você carregou, mas não precisa carregar a tabuada junto, embaixo do braço, para sempre. Então agora deixar para trás esse apego a resultados faz parte da bagagem que você não precisa levar. O resultado que você vai levar é o resultado de todas as experiências das tuas encarnações sucessivas. É o resultado da tua decisão de agora. Você vai classificar essa bagagem e vai levar apenas o conhecimento. O resultado vai ficar para trás.
Ah, eu tenho que apresentar resultado. Isso é coisa da terceira dimensão. Na nova Terra, ninguém tem que apresentar resultado, coisa nenhuma. Tudo vai ser fácil para todos. Você vai fazer aquilo que vai precisar, você vai fazer aquilo que é necessário, você vai fazer aquilo que é útil e ninguém vai te dizer o que tem que fazer porque você já sabe, você já aprendeu. Então os resultados que você aprendeu, você vai aplicar lá adiante para você e para os demais e para todo o planeta, mas ninguém vai exigir de você os resultados. Não vão te fazer diferente os resultados que você obter lá adiante. Não vai te fazer diferente o resultado que você obteve até aqui em todas as encarnações. Então, deixar para trás o apego a esses resultados. E quando falamos em apego, falamos em outros apegos também. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho meu parente, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, minha esposa, meus amigos. Sim, nós somos uma grande família. Não temos que classificar um especificamente diferente do outro. E aqueles parentes de vidas passadas são almas eternas. Elas estão por aí, em algum lugar. Será que é diferente depois que terminar essa encarnação e nós formos para a ascensão? Nós vamos encontrar lá centenas de parentes, de pais. Se temos 1000 encarnações, temos 1000 pais. Mesmo que nem todos tenham ascensionado, vamos saber aonde estão aqueles que não ascensionaram e vamos saber cada um. Às vezes, uma mesma alma foi pai 2 vezes, foi nosso filho, foi nosso irmão, foi nosso marido, nossa esposa. Aonde fica o apego? Quando nós tenhamos essas possibilidades dispostas para nós, numa consciência mais alargada, onde fica o apego disso? Então, largar, soltar, deixar para trás. Uma vez deixado agora, ele não vai mais surgir na nossa vida futura eterna, porque nós vamos passar de fase e aquela bagagem não era mais necessária. No entanto, se ficarmos apegados e continuarmos, vamos ter dificuldades de atingir a frequência. Pode pesar na balança. Lembre-se que tudo é frequência, a nova Terra é uma frequência. A nova consciência, a consciência ascensionada, ela é uma consciência expandida, é uma frequência. Outra coisa que vamos deixar para trás são as identidades limitantes. O que é isso? As identidades limitantes é tudo aquilo que te identificou em algum momento desta vida ou de vidas passadas e que não permitiu que você avançasse além da possibilidade daquela identidade limitante. Então você teve cargos, você teve erros, você teve rótulos, você teve julgamentos, você teve experiências. Muitas vezes você fez coisas que sabia que não devia fazer e fez de novo. Foram identidades daquela encarnação, personalidades, personagens. Foram experiências que você sentiu depois, o resultado daquilo. Nós temos aqui, atualmente, muitas pessoas com dificuldade de se perdoar, ou de perdoar alguém, ou então tem a necessidade exagerada de exigir que o outro te perdoe. Tudo isso é limitante. Você não precisa pensar assim. Você só tem que pensar que toda vez que você fez uma ação, aquela ação gerou uma reação que voltou para você. E aquilo serviu de aprendizado. Não é necessário a validação dos outros. Não é necessário que os outros te perdoem. Você não precisa se ajoelhar, pedir perdão e nem implorar pelo perdão. Lembre-se que os erros foram nossos mestres.
Aquilo que você foi numa vida passada, eu quero saber o que eu fui numa vida passada. Você foi o rei Arthur. Você foi Cleópatra. Você foi um bom samaritano. Você foi um imperador. Mas você foi também um crápula. Você pode ter sido Judas, você pode ter sido um assassino em série. Você pode ter sido um traidor da pátria. Então, você foi de tudo. Não é preciso se preocupar com a identidade do passado. E, aliás, até coisas desta vida. Você precisa olhar para trás neste tempo, que não é tão longo, e apenas dizer, sim, eu fiz isso, mas aquilo lá deu um resultado tão ruim que eu não quero nem pensar mais em fazer uma coisa parecida daquilo. É assim que nós aprendemos, é assim que nós evoluímos, é assim que nós soltamos a bagagem pesada. Carregar identidades limitantes nos traz certamente culpa, vergonha e sensações ruins, como quando sofremos a ação então negativa, a sensação de vítima, de abandono, de desconsideração. Então nós nos sentimos inúteis, nós nos sentimos abandonados novamente, sentimos pequenos demais. E tudo isso é uma bobagem. Pois tudo isso é limitante porque nós pensamos assim. Às vezes as pessoas dizem, mas todo mundo me critica. Meu pai, minha mãe, meu marido, meus filhos, meus irmãos. Mas será que estão todos eles errados? Ou será que é você que se coloca num patamar de vítima e que acha que tudo que os outros falam é crítica? Nós vivemos hoje um momento realmente crítico. Não da crítica de criticar, crítico de difícil solução. Tem pessoas que não aceitam que nem se olhe mais para ele, então se sente ignorado, se sente abandonado, se sente excluído, mas não permite que se diga nada, que se fale nada, que se olhe para ele. Às vezes dá vontade de dizer assim, mas sim, o que você quer? Você quer um passe de mágica? Não é assim a vida é um eterno aprendizado, é uma eterna escola. Não há vítimas, não há algozes, há sempre aprendizado. Não há erro, há aprendizado. Quando nós entendemos isso, nós vamos separar a bagagem e vamos levar somente aquilo que vai servir ali adiante, porque aquilo ninguém vai te tirar mais. Terminou nesta encarnação, vai terminar no final de cada encarnação de cada um, o mundo de provas e expiações. Aquilo que ficou para trás nunca mais vai se repetir, porque não é preciso. Aquela bagagem não vai ser necessária e vai ser esquecida para sempre. Mas aquilo que você leva é o material que você precisa para novas edificações. Mais uma coisa que podemos largar agora, e é muito importante também, e tudo aqui é uma sequência. Mágoas e ressentimentos. Olha, eu trabalho com pessoas há quase 20 anos, eu atendo muita gente, leio muitas mensagens, recebo muitas mensagens. Como tem mágoa e ressentimento ainda na memória. E não é só memória desta vida. Nesta vida apenas aconteceu alguma coisa para que aquela alma encarnada tenha consciência que precisa trabalhar aquilo, mas é uma consequência das vidas passadas, das vivências. Aquilo que nós guardamos, nós levamos de uma vida para outra. Se você tivesse deixado a mágoa e o ressentimento na vida passada, tivesse transmutado, você não estaria sofrendo hoje nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, mesmo que alguém te magoasse e te provocasse uma maneira, tivesse uma atitude que te desse
motivos para sentir ressentimento. Você simplesmente ia entender que o outro está experienciando aquilo que você já viveu. Por que tu tem mágoa e ressentimento hoje? Porque você não soltou essa bagagem antes. Porque essa bagagem nós podíamos, todos nós, ter solto na vida passada ou antes da vida passada, 10 vidas atrás. Por que se repete hoje? Porque nós não soltamos. E por que tem que soltar agora? Porque esta é a última encarnação nas provas e expiações aqui no planeta Terra. Você pode levar essa bagagem até o final e ainda ascensionar. Mas você vai perder qualidade de vida nesse tempo de vida que te sobra nesta vida atual, nessa encarnação atual. Então solta essas mágoas, solta o ressentimento. Por que você tem mágoa? Por que você tem ressentimento? Porque você se acha vítima. Porque os outros te fizeram mal. Sim, nós sofremos o mal dos outros e também praticamos o mal contra os outros, senão nós não saberíamos como é essa vivência. E nós estamos aqui experienciando provas e expiações. Compreender que tudo é aprendizado, nós vamos ver que não há motivo para ter mágoas nem ressentimentos, não há motivo para perdoar nem pedir perdão, porque tudo é aprendizado. Eu não preciso que o outro me perdoe, eu tenho que compreender para que eu me perdoe e não sofra através da mágoa e dos ressentimentos. A mágoa e o ressentimento é a causa da maior parte das doenças. São energias negativas acumuladas, guardadas a 7 chaves, e uma hora ela precisa explodir para ir para fora. Como é que ela faz isso? Através de uma doença. Claro que poderíamos fazer isso através da compreensão e da aceitação e da libertação dessa energia, da liberação dessa energia. Mas preferimos guardá-las porque muitas pessoas se sentem bem sofrendo, porque assim elas têm um pouquinho de atenção. Ela é acolhida, ela tem um pouco de visibilidade, porque todo mundo acha, coitadinha daquela pessoa, está sofrendo. É triste isso. Você não tem que se importar com o mundo ao teu redor, importe-se com o teu mundo interno. É aquele que você sente, aquele que você vive, aquilo que você é. Mais outra característica de bagagem, mais uma bagagem que temos que deixar para trás. O medo do julgamento. Como isso é importante. Por que o medo do julgamento? Porque nós já passamos em vidas passadas por situações onde fomos julgados e condenados, às vezes até inocentemente. E também julgamos e condenamos outros. São memórias de ações mal sucedidas. Porque o primeiro momento, a primeira experiência é sempre o aprendizado, mas o grande problema é que o ser humano ele tem a tendência de repetir as coisas por interesses. Por exemplo, na Inquisição, que chamam de a Santa Inquisição da Igreja Católica, e de santa não tinha nada. Aquilo foi um genocídio. 9 milhões, pelo menos, de pessoas foram jogadas na fogueira, acusadas de coisas que não tinham sentido nenhum. Muitos vizinhos não gostavam do seu vizinho e acusavam ele lá para a igreja que ele era herege, que ele tinha isso, que tinha aquilo, e a igreja era a autoridade. Prendia sem investigação, prendia toda a família, sequestrava os seus bens e dava 20% para aquele que acusava. O julgamento sem provas, o julgamento sem crime. Quantos de nós fizemos isso em vidas passadas? Todos nós fizemos. Tem gente fazendo hoje ainda. Então nós temos medo do julgamento, então nós temos medo daquilo que os outros dizem de nós. As almas são imortais e não precisam de validação externa.
Você é uma alma imortal. Você não precisa que ninguém te valide, você precisa apenas você se compreender e se aceitar e entender que você está fazendo o teu aprendizado e da tua melhor maneira. Às vezes nós temos que entender que o que o outro pensa sobre nós, a opinião do outro fala mais dele do que de nós. Porque quando alguém julga o outro, ele não está julgando o outro de verdade, ele está julgando de acordo com o seu ponto de vista, que é aquilo que ele é, aquilo que ele vibra dentro de si. Ele usa aquele espelho, aquele reflexo dele interno para moldar o perfil do outro e julgar. O que importa não é o julgamento externo, é o teu julgamento, a tua consciência. Ah, o outro está me acusando de tal coisa. Aí sempre eu digo para essa pessoa, mas é verdade o que ele está dizendo? Não, não é verdade, Deus o livre. Aí eu tenho que dizer, sim, ainda bem. Já pensou se fosse verdade? Se fosse verdade o que o outro acusa em você, seria uma tragédia. Para você. Porque você tem realmente um defeito muito grande. Mas se não é verdade o que o outro está dizendo, por que você se importa? É o ego que reclama, porque o ego gosta de elogio, gosta de validação, gosta de aprovação. Eu preciso ser olhado, ser visto, ser validado, ser exposto no alto degrau, no patamar mais elevado, o pódio. Será que isso vai contar lá adiante, no futuro? Será que essa é uma bagagem que precisa ser levada? Se você levar, você vai viver com essa bagagem, mas não na nova terra, no mundo de provas e expiações. Então você vai ter essa bagagem para destrinchar lá adiante, como sempre fizemos aqui, na condição de provas e expiações do planeta Terra. Então deixa essa bagagem para trás, porque o que você deixar para trás nunca mais vai aparecer na tua vida. Mas se você levar, ninguém vai te tomar, ninguém vai te tirar, você vai carregar para frente. Então deixe para trás o medo do julgamento também. E ali, quando temos o medo do julgamento, temos mais uma vez aquela sensação de vítima, de excluído, de ignorado, de mal visto. Enfim, se nós vamos ver, é tudo uma coisa só. É luz e sombra. Tudo ou é luz ou é sombra. Então deixe a sombra para trás e carregue a luz, porque onde você vai agora, na nova terra, não tem mais sombra. Talvez tenha a dualidade, mas numa quantidade tão pequena que não vai atrapalhar em nada. E por fim, vamos dizer aqui mais uma outra forma de soltar algo que ainda é importante também. A ilusão do controle. Não propriamente um medo, uma ilusão. A ilusão que está sendo controlada ou que pode controlar. Será que uma consciência livre pode ser controlada? Com certeza que não. Então, se uma consciência livre não pode ser controlada, seja uma consciência livre. Ninguém vai te controlar. Mas também tenha consciência que você não pode controlar nada e ninguém. O controle só existe na terceira dimensão de consciência, no mundo de provas e expiações. A partir do mundo de regeneração, ou seja, quinta dimensão de consciência, o controle não existe porque as consciências são realmente livres. A única coisa que você sempre vai controlar e governar é a tua intenção e a tua resposta ao mundo.
O resto é fluxo. Deixe fluir. Solte. Não serve. São ferramentas que nós já vivemos na terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, e não vamos precisar. Quando você vai passar de nível escolar, aqueles livros do primeiro grau, você não precisa levar. Aquelas apostilas do primeiro grau, não precisa levar para o segundo grau. Não vai servir para nada, já estão preenchidas. As apostilas estão completadas, já estão aprendidas, estão revisadas. Vai ficar a memória, vai ficar o aprendizado, sim, o aprendizado nunca vai desaparecer. Mas ele não ocupa espaço. O aprendizado não ocupa espaço. A apostila vai pegar espaço na prateleira. Ou na mala, ou sei lá onde, na casa. Então, a ilusão do controle. Você não pode controlar nada. Tudo é livre no universo. É o livre-arbítrio das coisas e de todos. O grande mal da humanidade ainda está atrelado ao controle, os controladores do mundo. Quanto nós falamos isso? As pessoas acham que têm o poder de controlar tudo e todos. Na verdade, eles têm um cargo de responsabilidade. E é cobrado muito na justiça divina a responsabilidade delegada. Não é o controle, é a responsabilidade do cargo. Fazer o seu melhor. Quando você faz aquilo que é correto, você não tem que justificar nada a ninguém, jamais. Porque você não tem que ficar controlando as coisas para que ninguém descubra aquilo que você fez de errado, porque você não fez. Não tem que ficar controlando porque você precisa fazer diferente para encobrir alguma má ação. Não vai precisar isso se você faz a coisa certa. A coisa certa simplesmente é, e é livre, solta e leve. Não vai desgastar a tua vida nem a vida de ninguém. Se você tem um cargo, você é remunerado, você já está recebendo pelo teu trabalho, você não precisa controlar nada. Ah, mas tem que controlar uma população inteira para encobrir malandragens que você faz. Bom, aí é certo que o caminho não vai ser a nova terra, porque essa bagagem vai ficar nesta vida e vai morrer com aquela alma que desencarna, vai para o túmulo, como se diz, e vai seguir com a alma. É bagagem. Por isso, deixar para trás esta bagagem da ilusão do controle. Porque se você aprender que se você tem um cargo, você foi eleito, você foi designado, você foi escolhido para uma função, por mais importante ou menos importante que seja, você vai ser remunerado para tal e não precisa fazer mais nada além da tua obrigação. Aí você vai deixar para trás a bagagem do controle e vai seguir com a tua consciência limpa, correta, digna, uma consciência iluminada que vai ter a frequência da nova terra e aquilo ninguém mais te tira. Por que tem gente que tem mais de 1000 encarnações? Por que tem gente que já veio de outros mundos de provas e expiações como exilados e ainda estão aqui? Porque não solta a bagagem. Aquela bagagem que não serve no próximo passo. Quando você faz uma mudança de casa, o que você faz? Você faz uma separação daquilo que você vai precisar e aquilo que você não vai precisar mais. Olha quanta coisa entulhada quando você faz uma mudança. Às vezes nem precisa fazer mudança. Tem gente que de vez em quando vai lá e faz uma faxina no seu guarda-roupa. Tem muita coisa que não precisa mais. Se ainda é prestável, doa para aquele que ainda precisa, mas você não precisa levar porque está lá só tomando espaço.
e gastando energia que não precisa, que é o apego. Aquilo que nós falamos aqui, até aqui, nesta lição de hoje, vamos escolher as bagagens, vamos deixar para trás aquilo que precisamos soltar definitivamente e vamos levar aquilo que ninguém vai nos tirar, porque é conquista. Aquilo que é consciência, ninguém pode dominar uma consciência liberta. Você quer a liberdade, você quer a ascensão, você quer a nova terra? Então classifique a bagagem. Agora. Hoje. Comece agora, comece hoje, porque o tempo está findando. Não se importe com os outros. Eu quero que meus familiares, quero que meu marido, minha esposa, meu filho também faça. Não, você tem que fazer você por você. Se precisar colaborar, ajudar, sempre tem alguém que vai pedir o teu auxílio. Mas não tente impor nada sobre alguém, porque consciência não aceita imposição. Mesmo aquela que está errada, ela não quer. E aquela que está desperta, que está expandida, que está livre, não dá importância. Simplesmente não se importa, não absorve porque não é para ela. Então vamos pensar um pouco mais. Vamos refletir sobre o tema de hoje. Porque não adianta muito conhecimento. Eu quero saber quando vai acabar a transição, eu quero saber o que vai acontecer agora, que estão voltando a visitar a Lua, quero conhecer o que tem lá do outro lado do infinito. E tudo isso nós vamos saber naturalmente. Vamos fazer o tema de casa hoje. Vamos fazer aquilo que nós precisamos. Vamos limpar a nossa frequência, a nossa vibração. Vamos fazer apenas aquilo que é preciso agora. Se você anda carregado de malas, você não consegue aproveitar a vida. Vai viajar e carrega as malas o tempo todo, você não consegue nem aproveitar o tempo de espera no aeroporto. Você poderia se divertir, podia visitar repartições lá no aeroporto, conhecer alguma coisa, no entanto tem que ficar lá cuidando daquela montanha de malas. E não pode carregar junto, porque é muita coisa. Então, classifique bem as coisas. Solte. Claro que numa viagem você pode depositar as malas lá num bagageiro e depois retirá-las. Obviamente, tem um pequeno custo, mas são opções. Agora, querer carregar o tempo todo só vai te desgastar. É o que acontece com a nossa alma quando carregamos uma bagagem desnecessária. Se antes era preciso, porque fazia parte do aprendizado, agora já mudou. Lembrando que as coisas estão mudando numa velocidade que aquilo que levava séculos agora leva um ano, até menos. E as coisas estão se acelerando ainda mais. Por isso, o tempo urge. E agora, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.